Hábitos de vida no trabalho, nas relações de amizade e no amor podem influenciar no aparecimento de doenças. É o que afirmam os especialistas. Hoje é dia de nossa conversa com o psiquiatra homeopata Luiz Andrade. É ele quem vai dar as dicas para a gente tentar um equilíbrio entre a mente e o corpo, né, doutor? Tentar, né, Isabela? Tentar... Não é fácil, não. É um desafio, né, doutor? É um desafio cotidiano, né, Laide? Todo dia. Por que a gente adoece, então? Quais são os principais motivos? A gente brinca de falar, né, Isabela, que a gente adoece porque está vivo, né? Todo ser humano, estando vivo, ele tem risco de adoecimento. A saúde é um equilíbrio muito instável. Nós dependemos de muitos fatores para estarmos bem, psicológicos, emocionais, físicos e até espirituais. Então, nós sabemos, Isabela, que é muito mais fácil adoecer do que se manter com saúde, né? E nós temos 3 causas principais de doenças, que são as genéticas, as herdadas, né? Diabetes, pressão alta, às vezes depressão, câncer, tem famílias que têm essa tendência. Temos as questões que são as questões relacionadas aos hábitos que você citou, então sempre lembrando a questão bebida alcoólica, cigarro, outras drogas, a má alimentação. E muitas vezes a pessoa até está fazendo uma coisa errada, tem um mau hábito, mas como ela não adoece rapidamente, ela entende que aquilo não está fazendo mal. Substâncias como o cigarro e o álcool demoram às vezes anos para poder mostrar, está estragando todo o tempo. O que é um mas outro problema. O estrago visível, ele é mais demorado, né? E o terceiro fator, Isabela, que aí é a questão das tensões. Né? Lembrar o telespectador que as pressões no trabalho, as pressões de dinheiro, tudo que nos deixa mais pressionados do que a gente considera como ideal, a gente entende que o equilíbrio é como se fosse então uma corda de um violão que não pode estar bamba porque senão não dá música, mas se tiver muito espichado tem risco de arrebentar. A gente sabe, doutor, que algumas vezes o equilíbrio depende de nós mesmos, mas e quando o equilíbrio depende do outro? É no trabalho, é em casa, com uma pressão familiar qualquer. O que a gente deve fazer? Elaí, o que vem de fora é o estímulo. A nossa maneira de reagir diante do estímulo é a maneira que a gente chama então de metabolizar a coisa. A gente sempre fala com o telespectador, com os amigos da Globo, que a dor e o sofrimento doem de acordo com a causa, mas que a dor e o sofrimento doem também de acordo com o sentidor da dor. Primeira coisa, Elaí, é entender que todos os seres humanos têm os seus momentos melhores e piores. Portanto, quando uma pessoa te provoca, quando uma pessoa sistematicamente te amola, vamos dizer assim, nós temos que ter essa compreensão de que às vezes essa pessoa está com problemas. Então, a gente tem que fazer uma coisa que tem um verbo que hoje a gente usa pouco, que é o relevar. O relevar, né, dentro daquela velha teoria de que perdoai os pobres de espírito, que deles é o reino de Deus. Tem dia que isso é difícil. É muito lá. Então, por isso que tem determinados momentos que a vasilha enche, que o copo transborda. Então, não vamos querer ser normais, adequados todo o tempo. Mas buscar isso é importante, porque lidando melhor com esses estímulos externos inadequados, aí, a gente tem mais chance de sofrimento. Então, a gente não faz isso por causa do outro. Você não faz isso de bonzinho, porque você quer agradar, mas justamente porque você não se abalando tanto, você não se afetando tanto, aquilo pode desviar e não te atingir profundamente. Quer dizer, o senhor está dando um alerta, né, de que a gente sabe que a gente tem que se cuidar, né, que algumas coisas não fazem bem para a gente, né? O corpo humano, Isabela, se a gente for pensar bem, hoje o número de pessoas que está acima de 80 anos, muitas pessoas acima de 90 anos, muitas pessoas chegando aos 100 anos, a gente vê que se o corpo for bem cuidado, na higiene, na alimentação, nos hábitos do sono, nesses não hábitos nocivos, a gente sabe que dá para viver muito mais e dá para viver muito melhor. Então, apesar da doença ser uma ameaça constante, muitas vezes a pessoa tem um sintoma e não tem a doença. Por exemplo, você pode espirrar e não está de gripe, mas o sintoma é sempre um alerta, temos que estar sempre atento. E lembrando ao telespectador, Isabela, uma coisa importante, que tem determinados desequilíbrios, determinadas doenças que não dão sintomas no primeiro momento. Nós falamos da diabetes, da pressão alta, muitas vezes você vai ter que identificar isso lá através dos exames. Então, estimular os telespectadores, estimular todos vocês a fazerem exames periódicos. Muitas vezes a pessoa fala assim, não vou fazer exame não, que fica quem procura acha. Mas muitas vezes a identificação de uma doença no seu início, mesmo doenças graves como o câncer, facilitam o tratamento e a pessoa pode viver 20, 30, 40 anos depois. E é para achar mesmo, né? Se tiver que achar alguma coisa. Sem a paranoia, né, Laís? Sem a paranoia. Porque assim, aí tem a cisma também, gente que é hipocondríaca, que está procurando doença e até de uma certa forma querendo doença. O senhor disse aí que a gente tem os sintomas e nem sempre está doente, mas ter os sintomas já é um sinal de alerta? Todo ser humano, Laí, tem os chamados órgãos de choque. Então as pessoas que são mais melancólicas, mais sensíveis é o pulmão. As pessoas que são mais nervosas, mais explosivas é o coração e a pressão. As pessoas mais sanguíneas, mais movimentadas são os rins e as suprarrenais. E as pessoas que a gente chama então de flegmáticas, né, que aquelas pessoas mais
em cima do muro, vamos dizer assim, que são mais harmonizadoras, o fígado é o órgão de choque delas. Então, às vezes, esse órgão que te dá um alerta, que te dá uma noção de que tem algo que precisa de melhorar ou que pode melhorar, é fundamental para a gente. Então, não só pensar na doença quando tem um sintoma, quando tem a dor, mas pensar que a saúde é uma construção a ser feita cotidianamente. Ok, obrigada. E não tem preço. Nós temos que correr atrás dela sempre. Muito obrigado, doutor. Só volta em 15 dias. Boa tarde.